Olá, querido, tudo bem? Que alegria poder estar com você em mais um momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao terceiro tema da nossa série de estudos bíblicos. O nosso foco é apresentar para você o bom da Bíblia, o que a Bíblia tem de bom para a sua vida, o que a Bíblia pode fazer na sua vida. E o tema de hoje é um tema muito importante e você precisa pegar ponto por ponto desse tema, porque esse tema com certeza fará uma diferença enorme na sua vida. Portanto, vá agora, pegue a sua Bíblia, você precisa estar com a sua Bíblia na mão para você conferir os textos bíblicos. Pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, porque o tema de hoje com certeza vai mexer com a sua vida. O tema de hoje com certeza pode mudar a sua vida. Então pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. Você talvez estará recebendo um link. Esse link, existe ali um formulário, várias perguntinhas para você responder a respeito desse tema. Então logo após terminar este vídeo, esse estudo, você vá nesse link, responda ali as perguntas, que com certeza vai ajudar no seu crescimento espiritual. Você também pode acessar a nossa página na internet, obomdabiblia.com.br, enviar a sua dúvida bíblica ali na parte do Fale Conosco, ou pode nos enviar uma mensagem por meio do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Querido, o importante é que você aprenda, que você cresça espiritualmente. E nós estamos aqui para juntos orarmos, estudarmos a Bíblia e, se possível for, te ajudar a crescer espiritualmente. E antes de estudarmos a Bíblia, eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte, porque nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia, a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, que nós possamos aprender a mensagem do Senhor, que este filho, esta filha que nesse momento para estudar a Tua Palavra, ele possa aprender, ele possa crescer espiritualmente por meio deste estudo. Venha falar a nós, que a Bíblia seja o nosso professor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, já pegou a sua Bíblia? Já pegou caneta, papel para fazer alguma anotação se preciso? Então vamos estudar a Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema impressionante, um tema maravilhoso: perdão e salvação. Perdão. Quando nós lembramos de perdão, nós lembramos do oposto do perdão, que é a culpa. Na verdade, a culpa gera a necessidade do perdão. E é interessante notar que o ser humano, ele carrega geralmente em si algo chamado de culpa existencial. Quer ver um detalhe que pode acontecer? Imagine que você seja casado e a sua esposa ou seu esposo vire para você e diga: olha, quando eu chegar em casa, eu preciso conversar algo sério com você. E olhando nos seus olhos, ela faça essa afirmação, ele faça essa afirmação. Possivelmente você não fez nada de errado, você não tem nada, digamos, a temer. Mas no íntimo do seu coração você fica preocupado e com medo. O que será que essa pessoa quer falar comigo? O que será que eu fiz de errado? Você sabe que não fez nada, mas no seu consciente fica: o que será que eu fiz? Alguns chamam isso até mesmo de culpa existencial. Você não tem a culpa, mas pelo fato da pessoa indagar isso, você pensa: será que eu fiz algo de errado? E com isso, querido, a culpa tem maltratado o coração de muitas pessoas. Talvez eu esteja falando com alguém que tem carregado uma culpa, e essa culpa é de algo de errado que fez, algo terrível que fez, talvez para o cônjuge, talvez para o filho, ou talvez para o pai ou a mãe, e tem carregado essa culpa pensado: eu não tenho perdão, ninguém vai me perdoar, o que eu fiz é algo terrível. Querido, Deus quer trazer uma mensagem para você hoje, uma mensagem de paz e esperança por meio da Bíblia, da Palavra de Deus. A culpa, o medo, eles não podem dominar a nossa vida. Você não pode viver a vida escravo do medo, escravo da culpa, escravo das coisas que você fez no passado, porque a Palavra de Deus, eu afirmo para você, tem a solução. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora e estudar comigo. A Bíblia nos responde qual foi o propósito
da vinda de Jesus. E o propósito da vinda de Jesus tem a ver com isso, tem a ver com a culpa, tem a ver com o pecado, tem a ver com o medo. E eu convido você a ir na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 15, que responde isso para nós. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A Bíblia nos afirma que o propósito da vinda de Jesus a este mundo foi para perdoar os pecados, foi para salvar o pecador. E é interessante que aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, um homem tremendamente usado por Deus, e ele diz, olha, Cristo veio a este mundo para salvar o pecador, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo se colocando como um dos principais pecadores. Em outras palavras, todos nós somos pecadores, falhos. Eu tenho erros, você tem erros. Todos nós somos pecadores e necessitamos de Cristo. A vinda de Jesus teve esse propósito de salvar a vida do pecador. E para quem que Jesus veio? Para quem é esse perdão? A quem Jesus concede esse perdão? Esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16. Olha que palavras maravilhosas nós encontramos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, Deus está dizendo aqui para mim e para você que Jesus veio a este mundo. E Ele veio pagar um preço pelo pecador. Ele veio salvar o pecador, salvar a cada um de nós. E essa salvação está disponível a todo. E Cristo irá salvar todo aquele que nele crê. O texto aqui está dizendo que Deus enviou Jesus para salvar todo aquele que nele crê, para que aquele que crer em Jesus não pereça, não sofra por causa do pecado, não sofra a vida inteira com a culpa, não sofra a vida inteira com medo, mas encontre a salvação em Jesus. A salvação está disponível para mim e para você, o perdão de Jesus está disponível para mim e para você. Todavia, existe algo a mais que nós precisamos fazer além de crer. Crer não é apenas dizer com palavras eu creio, mas crer em Jesus e aceitar o perdão de Jesus move-nos a uma mudança. E essa mudança, esse ato está em Atos 3, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Veja o que a palavra de Deus diz. Crer em Jesus, aceitar o perdão dos pecados de Jesus, envolve arrependimento, conversão. É você entender que você é pecador, que você fez algo de errado e decidir não mais fazer. Arrepender, eu fiz, eu reconheço, eu fiz, estou errado. Converter, e eu vou fazer agora diferente, eu vou fazer o que é correto. Jesus está falando isso para nós, a Bíblia está falando isso para nós. Jesus veio a este mundo, Ele pagou um preço pelo pecador, pelos pecados, mas agora aquele que deseja ser salvo, que deseja ser perdoado os pecados, o texto aqui diz, para serem perdoados os seus pecados, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa condição de pecador e converter. Decidir mudar o caminho, decidir agora andar nos caminhos de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu pergunto, você reconhece que você é um pecador, reconhece os seus erros e deseja mudar a direção? Que você tome essa decisão, sabe por quê? Olha o que nós encontramos no livro de Isaías. Olha por que Jesus veio a este mundo e morreu por nós. Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia já profetizou que Jesus viria a este mundo e pagaria o preço por nós. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Sabe, conta-se uma história que um homem ele tinha um trauma. Ele dizia, olha, se eu estivesse no dia da crucifixão de Jesus, eu não permitiria que eles pregassem Jesus, que eles matassem a Jesus. Ele afirmava isso categoricamente. Mas um dia aquele homem teve um sonho. E nesse sonho, ele estava na cena da crucifixão de Jesus. E quando ele percebeu que estava naquele cenário, naquela cena, ele então começou a avançar pela multidão e empurrava todos. Jesus naquele momento estava sendo pregado na cruz. E ali agachado estava um soldado, pregando os cravos nas mãos de Jesus. Aquele homem então empurrou toda a multidão e chegou até aquele soldado. E surpreendentemente, quando aquele homem lança a mão sobre o ombro do soldado e o arrasta para trás, e aquele homem pode contemplar o rosto daquele soldado, ele então percebe que o rosto daquele soldado era o seu próprio rosto. Aquele homem então acorda meio que desesperado, mas havia entendido que quem havia cravado os pregos nas mãos de Jesus foi os seus próprios pecados, foi a sua vida. Foi por mim, foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Os pecados de todos nós foram lançados sobre Jesus ali na cruz do Calvário e Ele perdoa-nos. E talvez você esteja pensando, mas pastor, o senhor não sabe qual é o meu pecado. O senhor não sabe o que eu já fiz. Olha, eu já matei, eu já roubei, eu já traí a minha esposa, o meu esposo. Olha, Jesus, Senhor, eu não sei, eu acho que o meu pecado não tem perdão. Será que não é todos os pecados que têm perdão? Olha o que a Bíblia nos diz na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus está deixando bem claro aqui para você e para mim que não é apenas um tipo exclusivo de pecado que o sangue de Jesus perdoa, mas que o sangue de Jesus nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Não importa qual seja o seu pecado, Deus perdoa você. A palavra de Deus também nos diz, lá em Isaías 1,18, diz: vinde, arrazoemos, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, escuros como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã. Deus vai limpar os seus pecados, Deus vai limpar a sua vida, Deus perdoa todo pecado. Que maravilha é o amor de Deus! Por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Olha para o sacrifício de Jesus, olha para tudo que Jesus sofreu para perdoar o seu pecado. Sabe, esse pecado que você está chorando, está triste, está desesperado porque achava que não tinha solução, achava que não tinha perdão. Saiba que Jesus perdoa o seu pecado. E o que você precisa fazer hoje é arrepender-se, decidir não praticar mais e aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida, converter dos seus maus caminhos, que Deus limpa, lhe purifica de todo o pecado. Talvez você esteja se perguntando agora, mas pastor, Deus me perdoa, Deus limpa o meu pecado, mas o que eu preciso fazer? O que eu faço em resposta a isso? Sabe, quando nós aceitamos o perdão de Jesus, quando nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos uma atitude natural que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Jesus? Quando nós amamos, nós demonstramos. Um cônjuge diz que ama o outro, mas o amor não é demonstrado apenas nessas palavras. O amor é demonstrado em ato de compromisso. Quando um jovem diz que ama profundamente uma jovem, o amor dele é comprovado mediante o casamento, mediante um compromisso, uma fidelidade.
Quando nós dizemos que amamos ao nosso Deus, que aceitamos o perdão, que aceitamos a salvação em Cristo Jesus, esse amor ele se converte em um ato de fidelidade, de andar nos caminhos de Deus. Entenda, nós não somos fiéis para alcançarmos a salvação de Jesus, mas nós somos fiéis porque nós já alcançamos, porque Jesus já pagou um preço por nós. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados e quem ama Jesus, quem aceita essa salvação, esse perdão, se entrega e é fiel. Sabe, mas talvez você pense, pastor, eu me arrependi, eu decido fazer o que é correto, mas eu sou ser humano, eu sou tendencioso a falhar, mas e se acontecer de eu falhar em alguma situação, eu acabar pecando? Eu estou perdido, eu estou completamente perdido. Uma vez que eu tenha me arrependido, mas acabei vacilando e pecando novamente. A palavra de Deus não nos deixa desamparados. Veja que nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, meu amigo, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida, sabe das suas fraquezas, das suas dificuldades. Ele diz, eu quero lutar por você. Eu deixei a Bíblia, as orientações necessárias para você se livrar do mal, para você se distanciar do pecado, para você fazer o que é correto. Eu deixei tudo bem alinhadinho, escrito para você na Bíblia. Mas sabe, meu filho, minha filha, eu conheço as fragilidades humanas. Jesus esteve aqui neste mundo, ele viu face a face, ele viveu na pele o que o ser humano passa. E ele sabe das suas dificuldades, das suas limitações. E por isso ele diz, filho, eu deixei tudo pronto para você não pecar. Mas se porventura você pecar, se por um acidente, uma palavra sair que você não poderia falar, alguma atitude vier de maneira que você não poderia fazer, seja errado, você não precisa entrar em pânico, em desespero, mas você precisa buscar a mim. Porque você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Todavia, isso não é para você pensar assim, não, como eu tenho um advogado, eu vou fazer as coisas que é errado e eu procuro advogado. Vou fazer as coisas que é errado e eu procuro advogado. Não. O advogado, Cristo Jesus, é para você buscá-lo. Quando você reconhece o seu pecado, se arrepende. Quando você, por um acidente, pecou, querido, Deus está com o perdão disponível para você. Deus está dizendo, filho, ande nos meus caminhos e tenha certeza que você terá paz, terá alegria no seu coração. Está você sofrendo por causa de um pecado? Está você sofrendo por causa da culpa? Deus hoje diz para você, filho, o perdão e a salvação estão disponíveis para você. A graça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus está disponível para você. E o que você precisa fazer? Crer, se arrepender e converter. Crer, se arrepender e converter. Mudar de atitude e entregar a vida completamente nas mãos dele. E decidir dia após dia andar nos caminhos de Deus. É esse o desejo. É seu desejo ser salvo por Jesus. Ter o perdão dos seus pecados. Então entregue a sua vida agora. E eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o teu perdão nos alcança. Porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário e esse perdão trouxe salvação eterna para nós. Nos ajude a andar nos teus caminhos. E se por acaso alguém pecar, que nós possamos voltar ao Senhor e com o nosso advogado Cristo Jesus obtemos o nosso perdão. Abençoe este filho e esta filha que nesse momento para estudar a tua palavra. Que ele encontre paz e encontre perdão em ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.